Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu falo isso toda aula, né? Porque vocês têm que ser todos têm que serem bem-vindos mesmo, porque esse trabalho, esse projeto foi feito para vocês, chuchus, alunos da Rede Estadual do Maranhão, e também para qualquer pessoa que queira apreciar o nosso trabalho, assistir às nossas aulas na TV Educação, na plataforma Gonçalves Dias, todos são bem-vindos, tá? Vamos falar hoje de orações substantivas. Gente, se o aluno não tiver habilidade com análise sintática, vai ficar difícil entender esse assunto, tá bom? Tem que revisar. Revisar a classificação do sujeito, ele pode ser simples, ele pode ser oculto, ele pode ser indeterminado, tem ainda as orações sem sujeito, nós temos a transitividade verbal, o verbo transitivo direto, verbo de ligação, tem que saber tudo isso, porque se você sabe analisar bem uma oração, você vai acertar todas as classificações das orações substantivas. Mas antes de classificá-las, precisamos entender o que é uma oração substantiva, tá? Então, vai revisando, ó, tipos de sujeito, tipos de predicado, dos termos integrantes, o que é um objeto direto, o que é um objeto indireto, o que é um complemento nominal, um predicativo do sujeito. Lembra de tudo isso, acumula o teu conhecimento, vem comigo, porque a aula hoje vai ser show. Começando, trouxe aí, olha, o medo sempre espreita no massacre. Orações substantivas, parte 1. Orações substantivas é o terror de muito aluno, mas eu já dei a dica aqui. Vou te ensinar a forma mais simples, mais rápida e mais eficiente de você entender uma oração substantiva e classificá-la, tá bom? Vamos lá, olha, acompanha aí. Vamos falar da subordinação, das conjunções subordinativas e das orações subordinativas, tá? Aliás, orações substantivas, tá? Vamos lá. Subordinação. Você sabe o que é uma subordinação? É o ato ou efeito de subordinar ou subordinar-se. Na gramática, é a relação de dependência de uma oração em relação a um elemento, um constituinte ou uma oração em que a primeira desempenha função sintática na frase. Olha só, a gente vai falar de subordinar. O que é subordinar? Está submetido, está ligado a algo ou a alguém, dependendo desse algo ou desse alguém. No caso da gramática, a oração subordinada ela vai depender de uma outra oração, que nós vamos chamar de oração principal, tá? E o conceito aqui, ó, é a relação de dependência de uma oração em relação a um elemento, um constituinte, um termo que vai compor a oração, ou em que a primeira, no caso, a oração principal, desempenha uma função sintática na frase. Então, quando eu falo de função sintática, eu vou falar de sujeito, eu vou falar de predicativo do sujeito, eu vou falar de objeto direto, objeto indireto. E aí eu preciso me lembrar de tudo isso para que eu arrebente aqui em qualquer questão de vestibular que trabalhe orações substantivas, período composto por subordinação, tá bom? Observa aí, ó, é necessário. Eu tenho aí uma oração. Por que eu tenho uma oração? Porque eu tenho um verbo. Lembra que eu falei que para ser oração tem que ter verbo, para ser frase tem que ter sentido. Aqui eu tenho uma oração. É necessário. Eu chego para vocês e digo, é necessário. Vocês vão fazer uma pergunta. Cacau, algo é necessário. O quê? O que é necessário? Então, está faltando alguma coisa aqui. Está faltando o complemento desta oração. Não está? Nessa construção aí, sintática, eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser, e tenho o necessário, que vai ser o predicativo do sujeito. É necessário é uma oração principal. Gente, eu tenho um verbo de ligação, certo? Um predicativo do sujeito. Mas está faltando o quê? O sujeito. O que falta? O sujeito. Olha só. É necessário que você volte. Que você volte vai complementar esse é necessário, certo? Acompanhe aí na tua tela. Falta algo que eu já disse para vocês. Então, que você volte é uma oração, porque tem o volte aí, o verbo. Uma oração subordinada
que está com função de sujeito. É necessário que você volte. É necessário, é uma oração principal. Que você volte é uma oração subordinada substantiva. Por que ela é substantiva? Porque o substantivo tem função de sujeito. Olha aí. Eu sempre disse. É uma oração principal. E quem diz alguma coisa. O que foi que eu disse? Que você tinha jeito de artista. Só que você tinha jeito de artista é uma oração que complementa o verbo. Olha aqui comigo. Ó. Eu é o sujeito. Sempre é um adjunto adverbial, né? Sempre. Disse. Então, eu disse. Eu disse o quê? Eu disse alguma coisa. O que está faltando aqui nesta oração? O complemento do verbo dizer. Só que no lugar do complemento desse verbo, eu tenho uma oração substantiva. Uma oração substantiva com função do substantivo, que é o complemento do verbo dizer. Então, gente, a oração subordinada, ela vem sempre como um elemento que falta na oração principal. Se você prestar atenção na oração principal, fazer análise sintática, na hora que você detectar o que está faltando, é a classificação daquela oração que nós vamos ver na próxima aula. Hoje eu quero que você entenda o que é uma oração subordinada substantiva, ok? Mas para entender, nós precisamos trabalhar as conjunções subordinativas, tá? Conjunções subordinativas. As conjunções têm por finalidade ligar os termos dentre um enunciado linguístico, conferindo-lhe precisão e clareza. Nós já sabemos o que são conjunções. Estudamos isso lá no período composto por coordenação. Sabemos que o nome conjunção é por causa de síndeto, e síndeto é conjunção, síndeto liga, une palavras de mesma função sintática ou orações, certo? Assim como, para estudar o período composto por coordenação, nós estudamos as conjunções coordenativas, no período composto por subordinação, que é o caso aqui das orações subordinadas, nós estudamos as conjunções subordinativas. Quem são elas? Olha só, leia aí. Apenas gostaria que tivesse paciência e compreensão. Não pude comparecer ao trabalho, mas apresentei a devida justificativa. Estudaríamos bastante se tivéssemos tempo. Olha só, eu tenho 3 construções aqui. Na primeira, apenas gostaria. Vamos olhar a primeira oração? Quem gostaria? Eu. Eu apenas gostaria. Quem gostaria, gostaria de algo. Eu gostaria de quê? O de aqui fica subentendido, que tivesse paciência. Agora, paciência e compreensão complementam o verbo ter. Então, são palavras, são complementos verbais, são objetos, então a mesma função sintática, tá bom? Então, olha aqui, uma conjunção ligando palavras de mesma função sintática e conjunção ligando orações, ok? Olha aqui, ó. Não pude comparecer ao trabalho. Quem? Eu. Então, aqui eu tenho uma estrutura completa, que é diferente da subordinada. Apresentei a devida justificativa. Quem? Eu. Então, eu tenho 2 orações ligadas, nós já vimos isso. Orações com estrutura sintática completa. Então, eu tenho aqui uma conjunção que liga as orações independentes. Orações independentes. Por que são independentes? Porque ambas têm estrutura sintática. Tem sujeito, tem predicado. Estudaríamos bastante. Aqui já dá para perceber que eu preciso complementar. Falta alguma coisa. Se tivéssemos tempo. Tá bom? Então, aqui, gente, eu tenho construções de orações, mostrando para vocês o que é uma oração subordinada. Por quê? Porque na oração principal vai faltar um complemento, que não é o caso aqui do segundo exemplo, tá bom? Apenas gostaria que tivesse paciência e compreensão.
Apenas gostaria é a primeira oração, tá? É uma oração principal. O que é uma conjunção que está ligando apenas gostaria a tivesse paciência e compreensão, tá bom? Lembrando que paciência e compreensão são complementos do verbo ter, que pertence à segunda oração, e estão ligadas pela conjunção i. Não pude comparecer ao trabalho, mas apresentei a devida justificativa. E aí você vê, eu falei há pouco, são orações com estruturas sintáticas completas, então não dá, né, para dizer que aí existe uma subordinação, né? Orações com estrutura sintática completa, tá certo? Olha a concordância. Estudaríamos bastante se tivéssemos tempo. Então, eu subdividi aí, né, fiz a classificação destacando as conjunções. As conjunções são vocábulos gramaticais, aí é o conceito, cuja função é reunir ou relacionar orações em um mesmo enunciado. Você já sabe disso. Fomos correr pela manhã, conforme havíamos combinado. Ficaremos em casa a não ser que faça sol. Olha só. Aqui eu tenho ligação, na verdade ligações, né, porque eu tenho 2 períodos aqui, feitas, né, as ligações feitas por conjunções. E essas ligações, elas estabelecem um sentido. Fomos correr pela manhã, conforme, consoante, havíamos combinado. Tá certo? Então, aqui existe uma relação de conformidade. É uma classificação de conjunção subordinativa, tá bom? Ficaremos em casa, a não ser que, tá bom? Caso faça sol, é uma condição. Ficaremos em casa se fizer sol, por exemplo, tá? Deveria ser chuva, né? Porque é chuva que te impede de sair, mas aqui tudo bem, é o sol. E aqui a relação é de condição. Então, eu tenho aqui uma relação de orações, orações ligadas por conjunções. Nós já sabemos que conjunção liga palavras de mesma função sintática e orações, estabelecendo um sentido entre essas orações que são ligadas. Outro exemplo aí, ó. Só será possível se você estivesse lá. Olha, só era possível. Eu tenho um verbo de ligação. Presta atenção aí, eu já marquei o verbo de ligação. E o verbo de ligação liga o quê? Liga um sujeito a um predicativo. Então, possível é um predicativo. Só era possível se você estivesse lá. Faltou aí, na primeira oração, o sujeito. Só que este sujeito está representado por uma oração e ligado por uma conjunção que eu chamo de integrante. Se é uma conjunção integrante, assim como o que. Então, na oração subordinada, você vai trabalhar com 2 conjunções, que e se, basicamente. Aparece muito mais o que, tá? Então, aqui, ó, era possível. Alguma coisa era possível. Ó, tá bom? Verbo de ligação, ser, estar, ficar, parecer, permanecer, continuar. E dependendo do contexto, alguns verbos como andar, viver, virar, tá bom? Então, faltou o sujeito, eu tenho uma oração no lugar do sujeito. Por isso que ela era uma oração substantiva. Leia aí, ó. Quando há uma oração dependente da outra, para ser entendida, dizemos que ela é uma oração subordinada à outra, que passa a ser a principal. Assim, a conjunção que liga a oração subordinada à oração principal chama-se conjunção subordinativa, tá certo? Viu aí, ó? Essa primeira aqui é a oração principal. Só era possível se você estivesse lá. É uma oração funcionando como sujeito da oração principal. Como ela vai precisar da oração principal para que haja entendimento contextual, ela é subordinada, certo?
Quais são as conjunções? Nós temos as integrantes para as substantivas e temos as adverbiais, que no caso, será usada para as orações adverbiais, tema de outra aula, tá bom? Então, as conjunções subordinativas integrantes, que eu destaquei bem, porque é importante para nós estudarmos, iniciam as orações substantivas, que são aquelas que possuem, em relação à oração principal, função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo, de aposto, agente da passiva ou complemento nominal. Gente, aqui eu já trago para vocês a classificação, que nós vamos ver numa outra aula, das orações substantivas. As orações substantivas recebem esse nome porque elas vão funcionar como sujeito, nós vimos já o exemplo, objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo transitivo direto. Objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Complemento nominal é o complemento do nome de uma palavra transitiva. Apositiva, função de aposto. Agente da passiva é aquele termo na oração que não é o autor da ação, é o que sofre a ação, certo? Aí eu te convido a fazer uma revisão em análise sintática. Análise sintática, nós vamos estudar a oração. Uma oração tem sujeito, no termos essenciais, sujeito predicado. Esse sujeito pode ser simples, quando ele tem só um núcleo. Ele pode ser composto, quando ele tem mais de um núcleo. Ele pode ser indeterminado. E ainda, eu tenho oração sem sujeito quando eu tenho verbos impessoais. São aqueles verbos que só se apresentam. Estou fazendo a revisão aqui de análise sintática para vocês, tá bom? Eu estou revisando algo que já passou em aulas anteriores, né? Você já tem que ter esse assunto aí na ponta da língua. Tá? O que são verbos impessoais? São aqueles verbos que não se referem a nenhuma pessoa do discurso, nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Ele sempre vai ficar na terceira pessoa do singular. Já dei até exemplo, né, do verbo haver, no sentido de existir, que não varia. Eu posso dizer, houve problemas no estúdio, mas houve problema. Tanto no singular, problema, quanto no plural, problemas, o verbo vai permanecer na terceira pessoa do singular. Então, é o caso de verbos impessoais. O que mais? O predicado pode ser verbal, quando eu tenho verbos significativos, ou ele pode ser nominal, quando eu tenho verbo de ligação, aquele verbo que não tem nenhuma, não tem ação. Ele só vai ligar o sujeito a um predicativo. Nós vimos exemplo, né? É importante, alguma coisa é importante. O importante seria o predicativo do sujeito, o verbo de ligação, faltou o sujeito. É necessário, né? Parece que foi esse o exemplo que eu trouxe lá no início. Mas é a mesma coisa. É importante, é necessário. Essa construção sempre vai ser oração substantiva com valor de sujeito. O que mais? Eu tenho os complementos dos verbos. Se o verbo é significativo, ele pode ser transitivo direto, transitivo indireto, transitivo direto e indireto, que no caso do período composto a gente vai ver como é que fica quando tem dos complementos. Verbos transitivos diretos precisam de complemento sem auxílio de preposição. Verbos transitivos indiretos precisam de complemento com preposição. Olha, eu trocando as coisas. Aí eu tenho o complemento nominal, que eu falei aqui, completa o sentido de palavras transitivas. Como, por exemplo, necessidade. Quem tem necessidade de alguma coisa. Quem tem precisão de alguma coisa. E assim sucessivamente. O que mais? Aposto. Nós já vimos aposto. Aposto é aquele termo acessório da oração que serve para explicar, enumerar, né? Não é um termo essencial, mas é importante porque ele vai dar mais riqueza ao texto. Agente da passiva, nós vemos isso em vozes verbais. Lembram? Voz ativa, sujeito, agente. Voz passiva, sujeito paciente. O que é um sujeito paciente? É o sujeito da oração que não faz nada, ele sofre. Como é o caso de o carro foi dirigido, ou o carro é dirigido por mim. Quem é o sujeito? O carro, mas o carro não tem ação. Quem faz ação é o sujeito. No caso, agente da passiva, por mim. Então, o sujeito não faz nada. Então, no agente da passiva também a gente vai ver orações com essa função. Todas são substantivas. As conjunções subordinativas adverbiais, nós vamos ver quando estivermos estudando as orações adverbiais. Eita, eu falei muito, mas eu
já fiz uma revisão aqui de análise sintática. Se você não lembra, se você não tem familiaridade com o assunto, o meu conselho é revise. Revise muito, porque para entender, para compreender e para acertar questões no vestibular onde orações substantivas estão presentes, você precisa saber das análises, saber e fazer a análise sintática. Cansei, viu? Falei muito. Compliquei?